Dois Papas. Nossa, eu assisti o filme e adorei. É bom. Não, e tá muito boa a peça. Cara. Imagina a pessoa chega e fala, vai ver, cara, desculpa, eu adorei o filme, eu não quero tirar essa imagem. Não, Celso Frateschi e o Zé Carlos estão matando a pau, cara. Muito bom. Quer ver a da Débora Falabella? Não, quero ver. Também. Eu vou sim. Pô, a gente podia ir junto assistir. Podia. Ué, mas você já não assistiu? Não. Olha aí! Olha aí! Gente, é assim, né? Tipo, Já chega um papo. Olha só. Eita! Tudo bem? Que bom que dá certo. Amanda. Beleza. Ai, que alegria. Sente aí. Fica à vontade. Essa água é sua. Ai, gente, que delícia. Ver vocês ao vivo, que eu sou fã. Eu sou fã de Nós vocês. que somos. Nossa, que isso é Realmente deu exatamente. certo, né? É. Olha Bom, aí. fiquei feliz. Também. E agora Bom. vai comigo. Vai. Estamos começando mais um Embrulha Sem Roteiro. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Clepme. Então, se você quiser fazer um podcast, aqui são vários podcasts rolando ao mesmo tempo, procura o estúdio da Clepme, que os caras são ponta firme, tá? E agora, Will, quero dar outro recadinho? E pra você que, além de conhecer esse nosso canal de bate-papo com pessoas incríveis, gosta de um humor raso, superficial e de riso bobo, assista o nosso canal Embrulha pra Viagem. Estamos nas mesmas plataformas que estão aparecendo aqui e em ambos os canais. Inscreva-se, comente, ajuda a gente a engajar, pra gente passar essa vergonha do nosso tipo de humor com muito mais gente, tá bom? Ah, mas eu gosto de ver bobagem, humor raso ao vivo. Não tem problema, agora a gente tem uma peça de teatro, Embrulha ao Vivo, que está no Teatro em São Paulo, a partir de 1º de abril, Teatro Santo Agostinho, 8h30 da noite, ali do lado da Estação Vergueiro. E também estamos viajando no interior, algumas capitais. Dá uma olhada no nosso Instagram, @Embrulha-pra-Viagem, e vai ter ali a nossa agenda. E muito importante, se você não gostou, cara, começa a comentar. Comenta. Comenta pra todo lado, gostou, não gostou, vai Isso. lá, manda pro grupo da família, velho, o que a gente precisa de comentário, velho. E se não gostar de nada, come o sushi em casa, que é o lugar que a gente... mandou bem pra cá. Que é o nosso apoiador, que traz uma comida. Acabamos de comer um japa maravilhoso, fresquinho, sushi em casa. Se você não gostar, o Barros devolve o seu dinheiro. Não é? Exatamente. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especialíssima, um talento aqui nos palcos. Eu, particularmente, já assisti ela fazendo diversos espetáculos em personagens distintas. Ela é muito, muito talentosa mesmo. Gente finíssima, canta, atua. Senhoras e senhores, Amanda Costa! Obrigada. Amanda é o nosso Augusto Madeira do teatro. Exato. E faz que a gente zoa, que o Augusto Madeira faz todos os filmes e todas as coisas, e você faz essas 300 peças ao mesmo tempo. Tem isso? Tem. Tá rolando isso? Não, eu tô criando você aqui. que tá O Gugu a gente zoa pra caramba, que ele é o cara do... Você trabalha que nem uma louca, né? É coisa pra caramba. Né? Ai, que bom, né? Assim que a gente quer, e contando histórias que a gente acredita e quer compartilhar também, com produtores bons, né? Com um elenco bom, isso que a gente quer, passar o melhor pro público. E é isso. Pô, mas Você você com o tem Marcos uma... Veras aqui recentemente. É verdade. Eu soube. É mesmo, mas... Ele tá fazendo, maravilhoso, né? Maravilhoso, gente. Um espetáculo Insignificância, né? Insignificância, ele tá sendo muito bom. A gente fez turnê, né? Fez uma turnezinha pelo interior de São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte. E é muito legal, né? Cada cidade que a gente vai é também sempre uma surpresa, porque a reação do público é diferente, as pessoas têm um comportamento diferente, né? Você vê onde é uma cidade onde as pessoas não estão acostumadas a ver uma peça que faça você refletir um pouco mais, então às vezes demora um pouco mais para absorver a peça em alguns momentos. E é tão engraçado, é um estudo que a gente faz, né, com o público de cada região. Mas está sendo muito, muito bom, e um texto bem cheio de camadas, que faz você sentar ali, parece que você está num jogo de xadrez, né, que você tem que ficar aqui e não perder, porque tem muitas informações, né? Traz muitas reflexões. É muito bom o espetáculo, assistir. Olha, primeiro, o elenco assim... Não, o Norival também tá na... Norival, Amanda, Cassius Capim, Caraca, e o Veras, E o Veras. A gente brincou quando o Veras veio e falou do elenco, a gente falou, cara, são muito talentosos, mas muito inusitado essa junção de pessoas que não, né, assim... eu nunca trabalhei com nenhum deles, e a vontade era imensa, né? Caramba, que legal. E a Amanda falou que eles fizeram peça em Curitiba, a gente também teve no sul do país ano passado,
Você ainda não lembrou de pagar a gente, procura o nosso produtor. Não esqueça. Já vai pra 6 meses aí que tá precisando pagar a gente, hein? Fica o lembrete aí. E é bom ter esse canal pra É falar, bom. A né? gente sempre vai lembrando aí. Vai assistindo aí. E pode... É a mesma conta bancária. Tem quando a dúvida quem é, a gente Não não vai mudou. falar aqui, mas liga pra gente. Aquele produtor safado que não paga. Mas agora, Amanda, só lembrando aqui, cara, eu acho que uma característica muito legal da sua trajetória nos palcos, cara, como você já deu vida a mulheres muito importantes, assim, da arte, né? Eu já assisti você, bom, nessa peça. Nossa. É que eu não vou dar spoiler na peça, né? Porque, na verdade... Não, mas quem é o personagem Pode sabe. falar, né? o personagem pode. Sim, Pode, é ela advogada. até divulga. É verdade, Obrigada. né? Marilyn Monroe. Aí já assisti você fazendo Carmen Miranda, Bibi Ferreira. É. Meu, impressionante, assim, personagens mesmo. distintas e de verdade, a Amanda, você é muito talentosa, assim, na composição, na partitura, na voz, no timbre. É muito legal isso. Obrigada. Não, porque realmente interpretar biografia assim, a responsabilidade sempre é grande você fazer qualquer personagem, né? Mas você interpretar uma pessoa que não é uma personagem, é até difícil falar personagem, né? É uma pessoa que marcou, né, as pessoas com seu trabalho e tem uma característica muito forte, seja vocal, física. Então isso tudo tem que estar ali, porque senão você não traz, né? E fora a energia que você tem que trazer daquela pessoa. Então, a gente tem tudo dentro da gente. Então, essas personagens vêm, desperta coisas e atiça a gente a experimentar outros lugares. Então, eu falo que eu faço aula com elas também, né, de uma certa forma, porque essas mulheres conseguirem chegar onde elas chegaram na época que elas viveram, é tão forte isso, né? Porque não tem realmente barreiras quando você acredita em você, porque a gente acostumou e a gente acredita nisso. No externo, a barreira, né? Ah, não, eu não posso isso, não é pra mim. Ou, isso você tá acreditando num lugar que a sociedade te coloca sempre, né? Assim, a maioria das vezes. Então, essas mulheres provam que não é assim. Tantas outras que a gente não conhece, a gente não sabe, né? Por conta dessa história do masculino estar sempre à frente e ser divulgado sempre o masculino, o homem, né? Então, essas mulheres vêm e falam, não, eu quero fazer assim, eu sou isso, eu quero cantar, eu quero fazer cinema, eu quero... E vão e realizam sua vida, sucesso, né? Sucesso, todas elas fizeram muito sucesso e mostram isso, quando você quer realmente realizar algo e acredita naquilo e trabalha para aquilo focada, as barreiras elas caem. Lógico que tem as dificuldades e isso também é mostrado, mas a gente consegue ir em frente. Então são inspirações, no caso artistas, né? Que eu tô contando história de mulheres fenomenais, fortes, que com uma autovalorização, e que conseguiram se realizar, né? Então, acho que a gente está falando dessas mulheres, no caso, são grandes artistas, e que não são conhecidas pelo grande público, né? São conhecidas, mas não são conhecidas. Sim. Carmen Miranda, Nossa. pouquíssimas pessoas conhecem a Carmen Miranda, sabe? Conhecem ela, aquela mulher incrível que canta uma música ou outra, e que fez... Um pouco focado no estereótipo só ali, né? Mas a grande é o que essa mulher fez, meu Deus, que essa mulher conquistou. Eu sempre costumo dizer, ela chegou nos Estados Unidos sem falar uma palavra em inglês, foi com aquela roupa que era única, né? Ninguém se vestia igual a ela. Chegou lá e só falavam dela no dia seguinte. Então, essa alegria de ser quem se é e de acreditar no que se eu acho que é um grande poder que a gente tem. A gente sabe disso, né? Quando a gente tem um projeto, alguma coisa, né? Quando a gente acredita e vai, pá, nossa, tem tudo contra, mas a gente vai lá e realiza. Então... E você, eu acho que você também tem muito disso também, a própria Amanda Costa, né? Porque você começou muito cedo, né? Você começou no Trem da Alegria com quantos anos? Eu comecei antes, com 4 anos e meio. 4 anos e meio? No Raul Gil. No Raul Gil? Você já cantava? Eu fui, Já... Você foi daquelas calouras mirins. Fui. Caramba, com 4 anos. 4 anos e meio, errei a letra e comecei a chorar porque eu tinha errado a letra. Que música que era? Tô tratando isso na psicanálise até hoje. Não, é a perfeição, né, gente?
Que música que era que você foi cantar? Ursinho Pimpão. Ah, Vem, Balão meu Mágico. ursinho querido, meu companheirinho. Olá. Ursinho Pimpão. Ah, é? Isso não é da época dele, é só Não da é. nossa. Não, não é. É nossa. É. Vamos andar novamente. Mas vem Isso. cá. Não, o trem é da minha época, porque o trem é nossa. posterior ao Posterior, Balão. Balão mas é da minha época. o trem, isso tem alguma coisa, relação? O fato de você ter aparecido ali e isso ter despertado pra alguém tem nada a ver, né? O trem. Entendeu? Ter feito o trem da alegria Não, anos porque eu depois. sempre gostava, né? Então, assim, eu brincava em frente ao quintal. É uma história que eu sempre conto, né? Desse começo. Eu cantava na frente lá no quintal de casa, brincava, sempre cantando, dançando. E o Dércio mudou para a frente de casa, que era um homem que trabalhava no SBT, no Raul Gil. Ele fazia performance, sabe? Cantava dublando músicas. E aí ele me via ali. E falou com meu pai, falou várias vezes, meu pai não queria, e aí ele perguntou se eu queria cantar aquela música no programa. Falou, meu pai me perguntou. Eles me contaram isso e eu falei que eu queria. E eu fui, eu lembro flashes, deu com a roupinha que o Dércio fez para eu me apresentar. Feliz. Legal. E corta eu chorando porque eu errei a letra. Eu repeti a parte A na parte B. Ah, gente, mas. Eu lembro disso até hoje. Mas você terminou? Você chegou a terminar? Não, comecei a chorar. E aí ele falou, não, ficou com dó, né? Eu falei assim, mas por que tá chorando? Não precisa ficar com medo. Eu falei assim, é que eu errei a letra da música. Ai, você tem esse registro? Não tenho, mas tem flashes. Esse flash tá marcado. E eu, antes de entrar no palco, olhando a minha roupinha com shortinhos cheio de espelhinho cortadinho assim, preso, lantejola. Minha mãe me penteando meu cabelo. E é isso que eu tenho na Gente, mas memória. então esse foi o melhor começo possível, né? Porque se fosse pra acabar, tinha acabado ali, né? É. Chorou, Tipo, teve podia ter trauma, traumatizado. e Meu, já entendeu né? o que era a carreira. já entenderam o que é Isso é uma boa coisa, tipo, você podia ser um trauma. Não, o que te alimentou? verdade, Fala, podia "Meu, mesmo, eu né?" quero, acho que gostei. exatamente. Gostei de fazer. Enquanto eu não chorei, tava legal. Foi isso? Não, então, e de lá, aí começou a ver um monte de proposta de trabalho publicitário. Aí formou o grupo Amanda e as Netinhas é do sobrenome Neto, né, com as minhas duas primas, minhas duas irmãs. A gente fazia show por toda São Paulo, em Parque do Carmo, festas que tinha na Água Branca, enfim, Cara, Amanda e as anterior. netinhas é muito bom, que você acha que vai chegar uma vovó, chega uma criança com as suas primas. É verdade. Caraca, Muito velho. bom. É estranho, eu sempre estranhei também esse nome. Mas é netinho do sobrenome Neto, né? Mas E vocês aí- tinham um produtor ali com vocês? Era meu pai. Meu Pô, pai que legal, seguiu, ele ele foi lá e falou, tá, vamos. Aí começou a surgir, né, os trabalhos e meu pai começou a orientar e a organizar isso. E aí depois disso eu fiz parte de um grupo chamado Do Ré Mi, foi onde eu fui convidada, fiquei 1 ano, meu sonho era entrar no trem, né? E nisso eu fazia muitos comerciais, fiz muitos comerciais. Estrela, é o clássico, né, da Estrela. A estrela é nossa brincadeira, nossa diversão. Aí você canta aquela ali? Não canto, eu tô lá com o bonequinho assim. Olha, cara. Enfim, então marcou muito. Tem muita gente que me acompanha desde os comerciais. E é muito bonito ver isso, né? E depois eu entrei, eu fiz teste para entrar no Trem da Alegria e entrei. É isso que eu ia te perguntar, se foi Puta, teste, Foi então. teste. O E o trem trem já era um alegria- sucesso, né? Já, nossa, era sucesso, tava no pico, assim, master do sucesso. Tava mesmo. E o E- trem foi quanto tempo, Amanda? Eu fiquei 5 anos até o final. Caraca, mano. Foi lindo demais. Nossa, trem da alegria era demais. Nossa, demais, meus né, aniversários eram gente? trem pra dar com pau, meu. É. Eu Tá adorava. virando cult, sabe? Uma vez eu fui para Piranhas, lá em Alagoas, e eu fiquei num hotel, e aí o menino da recepção, eu cheguei, tudo jovem, devia ter uns 18 anos, sei lá. Eu cheguei, depois ele falou, você é a Amanda do Trem da Alegria? Eu falei, sou. Ele, eu não acredito, você não sabe. Tem um disco do trem que tá virando meio que relíquia. Legal. E a menina, ela tá leiloando. E aí começaram a dar valores assim absurdos. E ela resolveu não leiloar mais, ela vai enquadrar e colocar Caramba. na parede. muito Legal. Aí eu tive a noção de que tá passando, né? Eu sei de muitos pais que colocam para os filhos, recebo vídeo das crianças cantando, e apaixonadas pelo trem, por mim, criança, né? E é tão lindo como a gente fica, né, na vida das pessoas. Sim. Eu acho que é tão. Não, todos nós, né, fazemos para chegar até as pessoas. E o quão a gente chega, a gente fica abismado às vezes, porque as pessoas me reconhecem na rua.
Mas Sim, de peruca, às vezes no espetáculo. Depois reconhece. você sabe que a gente comentou, hoje veio aqui o pessoal do Palavra Cantada. Ai. E aí eu comentei com eles que eu era bem criança ainda quando surgiu Palavra Cantada. Eu falei que eles foram uma quebra, eles criaram um novo gênero que eram músicas para a primeira infância. Porque o Balão e o Trem já era para criançada, já falava um pouco da pré-adolescência. E ao mesmo tempo que surgiu eles nos anos 90, depois do Trem também não teve mais nenhuma banda, nenhum grupo assim, pelo menos não tão forte assim, de música para criança. Então quando você fala que hoje os pais, algumas crianças cantam, mas eu penso, cara, mas é isso, porque... Cara, a verdade que engraçado, cara. não existe uma banda juvenil. Há 30 anos não existe. Não, deve existir, mas não tem Não nada no que mainstream tenha essa... como foi, de um programa, Eu acho que de depois do Trem é muito louco. Mas veio a Xuxa, né? Que aí era... A Xuxa Xuxa era era legal. legal. A Xuxa meio que surgiu junto com o Ah, Trem. é? E a Xuxa que é o era Clube da adulta cantando música pra Criança. criança. Mas depois não, mas a não Xuxa teve era uma- uma adulta, e ela era uma adulta e tinha um programa. Sim, tinha um programa, Não é uma era uma banda, outra banda, não era não é. um grupo, não era um grupo, isso é verdade. Muita coisa mudou, né, gente? Acho que não tem nem como a gente fazer um paralelo, assim, com os dias atuais, né? Porque Mas ao mesmo tanto tempo as você acha? crianças estão aí, né? O que elas mas- ouvem, uma criança de 8, 9 anos? Tem muita coisa boa aí também, né? Não, mas eu acho que eu não me parei pra é- pensar isso. Porque eu fui criança nessa época, eu lembro desse gap. Tipo assim, acabou o Trem, aí nos aniversários a mãe continuava. Era Trem da Alegria, Balão Mágico, o Xuxa aí já tava com 9 anos, minha irmã já falava, mãe, essas músicas têm 6 anos, viu? Aí a mãe falava, o que eu vou pôr? Já era samba? Aí a mãe pedagoga ficava meio, né, tem que ser música de criança e tal. Então, tipo, rolou esse gap, assim, e aí eu me pergunto, não sei, é o que a Amanda falou, surgiram conteúdos, imagina, veio a TV a cabo, tinha programa Sim. do Barney e tal, mas É. não nesse formato, que eram grupos musicais de crianças, sabe? Isso... Tem. Agora tem as novelas direcionadas, né? Mais pra Isso, criança. é verdade, aí veio o Carrossel. Tem algumas bandas que fazem alguns trabalhos para criança, né? Direcionado ao público infantil, mas com crianças realmente não teve mais. Teve, mas não vingou. Isso. O Acho que- Trem, ele porque assim, o Balão Mágico durou muitos anos, né? Durou. Tinha Balão Mágico ainda na época do na Trem, época né? do Trem, no começo do Trem, depois acabou o Balão. E aí depois formou novamente o trio, né, que era as filhas da Adriana e o Rodrigo, que era irmão da Vanessa, que era do Trem, montaram novamente o Balão Mágico, mas aí já era uma outra proposta, né? Mas eu posso estar errado, mas eu acho que o Trem durou mais tempo que o Balão. Não Sim, durou? sim. Durou. Mais tempo. É que o Balão foi um fenômeno, tinha um programa Foi. com Fofão e tal. Era maravilhoso, né? Mas fã o também. Trem teve mudanças, assim, né? Tipo, você chegou... Acho que o Juninho é o único que tava desde o começo. Isso, desde Isso o começo, João. Desde o Gente, começo. Juninho Bill. É. Bill. Onde É um dos anda maiores Juninho Bill? compositores do Brasil, viu? É? Tem um CD que agora eu pretendo lançar em breve no Spotify. Eu gravei em 2006, independente, ralando ali para pagar o CD, os músicos, né? Todo mundo que Estúdio. fez parte, o estúdio. E tem uma música dele que chama Mudo. E ele já lançou 2 discos aí, uma com Astros e outra solo. Ele é um grande compositor, Olha Ju. isso. Grande compositor. Está trabalhando em produções, trabalhou em produção de programa, mas está tentando também o trabalho solo dele. E é isso, né? Porque o investimento no nosso solo, no nosso trabalho, exige um tempo, investimento, né? Um trabalho em cima para que as pessoas consigam acessar, né? Ter o grande público. E vocês chegaram, a gente falando dele, vocês têm uma coisa que é alcançar o sucesso muito jovem. É Muito. isso que eu ia falar. E há é um lugar super tênue pra Não é uma sucessinho, afinação. vocês fazem um show em estádio, né? Estádio lotado. Isso. 50 mil. E é muito A gente doido. viajava o Brasil inteiro todo ano para fazer show em todos, né, assim, programas de TV, tudo, né? E realmente é danado, né? Porque terminou bem na fase do começo da adolescência. E assim, no meu caso, vou falar de mim, né? Mas eu amo, né, o que eu faço, eu que quis estar ali e eu queria continuar. Mas de Isso. repente, acabou tudo. Acabou de uma hora pra Tá outra. falando de quê? 14, 15 anos? Então, aí eu saí do Trem, fiz uma novela na Globo, que foi muito legal, o Mapa da Mina. Fiz minha primeira peça lá também, O Mágico de Oz, com a Dudu Moraes, com o Charles Paravente. Foi um elenco maravilhoso, eu tinha 14 anos. No Rio. Aí fiz o meu primeiro curso de teatro lá no o Tablado, que eu fiz durante o ano que eu estava lá. E aí,
Quando eu voltei para São Paulo, acabou a novela, acabou rolando outros convites lá no Rio, mas eu estava fazendo a peça, aquela coisa do respeito com a peça, sabe? Então o movimento não andou para continuar lá fazendo outros trabalhos na TV. Mas aí eu voltei para São Paulo e aí começou um processo de e agora? E agora? Né? Porque não tem mais, aquele caminho já foi. Não tem mais, né? E saber, entender isso, eu acho que isso que deve ter sido mais difícil, né? Foi. E meu pai até, a gravadora quis fazer um trabalho comigo e meu pai me respeitou, porque não era o que eu gostaria de fazer. Então era uma coisa para cantar bolero, né? E eu estava com 14 anos e eu sempre falei que eu queria cantar música brasileira, dançante. E meu pai me perguntou e assim, eu falei, não, eu quero cantar música dançante. Foi exatamente assim que aconteceu. Então, meu pai negou essa continuidade, né, na gravadora, e assim ficou. E aí eu fui me redescobrindo, de muitas crises ali. Eu tinha um quartinho numa construção lá, que estava lá em casa, ficava lá e, olha, foi uma fase bem difícil mesmo. Desculpa, você tinha o quê? 15 ali já? 15, 16. Já é difícil eu voltei do Rio com né? 15 anos. Porque é um momento que a gente já está em transição, muita coisa. E aí eu estava num ritmo, imagina, desde cedo. Eu agradeço muito que os meus pais nunca me tiraram da realidade, sabe? Sempre continuei brincando com os meus amigos na rua. A relação com o outro, o valor, né? Que realmente isso é uma das coisas, quer dizer, a mais importante. É a nossa relação com o próximo. Com certeza é. E então isso, para mim, acho que deu uma base, né? Uma base. Ali, né? Mas o que eu sofri muito também é a cobrança das pessoas do lugar onde eu tinha que estar. Nossa, sim. A Então, gente quando faz uma novela, não um é, papel mano? pequeno, você sofre isso. Imagina a grande, porque assim, uma banda, a música já traz um lugar que é muito, e vocês é isso, é estádio, então é uma sensação tão grande para alguém ainda em fase de crescimento, realmente é uma barra, né? Eu sou da ZL, né? Eu cresci em Itaquera, minha mãe mora lá ainda, com muito orgulho, tenho muito amor por lá. E aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim, mas você mora aqui? Eu falei, você mora onde? Você mora aqui. Eu falei, que legal, eu também moro aqui. Mas vinham com um lugar assim, você mora aqui. Então eu tive que lidar com isso muito cedo. Das pessoas, por exemplo, comecei a pegar metrô, ônibus, porque eu queria ir no sarau, nas aulas de teatro, comecei a buscar minha turma, né? Fiz teatro de rua nessa época, o Sarau dos Charles, frequentava pra caramba, não sei se já chegaram a frequentar o Sarau dos Charles, era muito legal, e fazer performances e cantar, aí fiz uma peça com o Alessandro Azevedo, peça de rua, sabe, fui me experimentar e fui atrás da minha galera, né? E tô andando de metrô, de ônibus, reconhecendo a galera, mas você andando de metrô, você andando de ônibus... Cara, isso pra cabeça do adolescente. É pra cabeça do adolescente, mas você, cara, você foi muito lutadora. Porque, assim, mas somos nós, né, Eli? Não, porque pra cair, pra acreditar nisso e falar, não, eu não sou daqui, ou não sei o que, aí é que tá, é muito fácil, né, velho? Você falou, por isso que acontece isso. Você tinha o bichinho da arte e você era uma obstinada, é o que você falou. Você foi se jogando. Aonde tem aqui tipo água procurando, né? Onde tem aqui, tá rolando teatro de rua, eu vou aqui, eu vou ali e tal. Você foi achando sua galera. Me achando, né? Abri uma escola lá em Arthur Alvim, que eu soube, não sei nem como eu soube, acho que eu tava pesquisando muito, nem tinha, né? Nem tinha internet, nada. Eu nem sei como eu descobri uma escola, aí o grego maravilhoso, um professor maravilhoso, uma escola que tinha acabado de abrir. Fiz um curso lá, onde eu tive contato, primeira vez com Gota d'Água. Eu ganhei uma fita, a Kátia também dava aula lá, uma professora maravilhosa. Ela me deu a fita do Gota d'Água, com a obra inteira, né? E você ouvindo a Bibi fazendo a cena. Gente, eu dormia ouvindo aquilo, assim. Que eu falava, eu via todas as imagens, né? Eu via a história toda ouvindo ela. Então eu fiquei alucinada e comecei a fazer trechos do Gota d'Água. Performance. Ali já Fiz no Riviera uma performance, meu pai me levou.
Então eu comecei a fazer. Nesse sarau, a primeira vez que eu fui dos Charles, eu apresentei um trecho do Gota d'Água, olha só que interessante. Aí, enfim, aí comecei a buscar minha turma. E recomecei. Comecei a fazer teste de comercial de novo. Eu lembro a primeira vez que eu peguei a placa novamente ali, sabe? Depois foi muito, assim, falei, cara, é isso aí. E aí eu dei o texto, né? Aí a pessoa que estava lá dirigindo falou assim, não, olha, era de um absorvente. Aí eu falei assim, não, fala mais assim, e esse absorvente é maravilhoso. E eu, nossa, achando aquilo fake, né? Fake. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer. Amanda, Respira. vai. Aí eu fazia, não, mais empolgada. Esse absorvente, aí ele fazia, né? Esse absorvente é maravilhoso. Eu quero que você também, sabe? Tô exagerando, mas Sim, nesse mas lugar. Você... E eu, tá. Tipo, aceita essa linguagem, né? Vamos lá, vamos lembrar essa linguagem. Então eu recomecei mesmo, fazendo teste de comercial e não sei o quê. E aí o mais interessante é que eu estava fazendo curso de teatro, eu fiz uns cursos maravilhosos, um que o Denoir de Oliveira dirigiu o curso, né, e ele que elaborou esse curso, incrível, só com profissionais maravilhosos, grandes amigos até hoje, estão aí na estrada e estão trabalhando, enfim. E aí, eu esqueci o que eu ia falar. Não, que você voltou. Você retomou. Aí você começou a fazer. Agora só Espera aí, você não perder. Dúvida de leigo também, mas por exemplo, você tinha saído do trem da Alegria. Eles não ofereciam um cachê maior pra fazer publicidade, já que a cara estava em evidência? Olha que sacanagem. Você tá entendendo? Porque ela cresceu. Ela não era mais a Amanda criança, teve, não é? Teve aquela ruptura do... Teve até aquele documentário recente do Balão Mágico que focava bem nisso, né? Eu não assisti. Teve um documentário recente que era com a Simoninha, o Jairzinho, o Toby, o Mike. Eu fiquei sabendo. Que falava disso, tipo assim, como foi o pós. E como ninguém preparou eles para esse pós, aquelas crianças, para isso e tudo mais. É muito curioso ouvir você com esse seu jeito obstinada como artista, porque você superou isso que muita gente, não só eles, você vê isso de criança do mundo inteiro. Você pega aquelas crianças que foram da Disney, a própria Britney Spears. Acho que quem quer ser um milionário, você lembra aquele lá também que teve a história do... Mas eu acho que esse cara tá bem, né? O Dave Patel. Ele foi... Não, depois ele fez outras coisas. Foi esse? Mas é tudo muito que envolve isso. criança e muito sucesso me assusta sempre. Porque mas algo, a Maísa, sabe? Esses fenômenos que você fala assim, meu Deus, o que vem depois, mas né? Só de ouvir a Amanda falando da trajetória dele, da sua trajetória, é muito louco como você sempre tem a palavra, aí meu pai respeitou meu pai, e aí você vê a base, né? E tem também outras, tem outras questões que ficam, né? Claro. Porque é muita responsabilidade. Você registra isso muito cedo, outras informações, e você é outro tempo, né, das coisas, né? Você tem responsabilidade, por mais que você goste, são compromissos. Não tem uma coisa de tem a escola já é demais também, né, gente? Como organizaram isso? Claro. Tá certo também, esse esquema da escola. Eu acho, né? Mas em que sentido? Não entendi. Não, de carga horária, de prova, você tem que, sabe... Padronizar, né? Tipo, Você como tem se todo mundo tem que se destacar igual nas mesmas coisas. É uma questão do performar muito cedo, né? Por mais que a gente goste e seja uma brincadeira, sempre para mim foi uma grande brincadeira também, mas eu adorava. Mas você tá ali performando, você tá na frente de um público, você tá, né? Tem várias questões que vêm. Aí depois a gente tem que realmente trabalhar isso, né? Enxergar isso de frente. E aí eu tava falando do curso que eu tava fazendo, aí tinha um amigo meu que... Como eu fui fazer minha primeira peça em São Paulo, né? Aí tinha um amigo meu que veio falar comigo a respeito de uma peça que iam fazer no Teatro Imprensa e que ele queria levar o currículo, só que ele não podia, iam montar no Reino das Águas Claras, eu não sei o que. Ele falou, puxa, eu não posso levar, eu tenho compromisso no dia. Eu falei, eu levo pra você, eu não vou fazer nada, né? Ele falou, jura? Eu falei, levo, claro. Peguei, aí ele me deu o currículo. Ganhou o personagem do amigo. Desculpa, vai lá, desculpa. Vai lá. Eu não tinha nem currículo, né? Tava meio na onda ainda assim, fazer o curso, enfim, fazendo as coisas que eu tava fazendo. Aí eu falei, quer saber, eu vou mandar uma foto, não tinha nem foto de estúdio, nada.
Pô, fiz um currículo à mão, assim. Falei, vou mandar o meu e vou mandar uma foto. Peguei uma foto de quintal, de casa. Cheguei lá, peguei o ônibus, fui de ônibus lá entregar o currículo do meu amigo e vamos colocar o meu também. Eu peguei ele, não. Mas isso é um clássico, Mas é né? clássico. Aí a Cíntia Bravanel, que é minha grande amiga, uma das maiores formadoras de público do nosso país, né? Sim. Só fez espetáculos lindíssimos, direcionados para o público infantil também, infanto-juvenil. E aí ela falou que quando viu minha foto no quintal, Falou, nossa, minha narizinho. É isso, gente, só para falar que realmente, às vezes a gente fica tão preocupado, né? Nossa, vou fazer a foto blaster, não sei o quê. Mas quando ela E viu, tá sei falando no lá. quintal, o que ela falou? Ela falou, essa é minha narizinho. porque era inspirado E eu fiz a narizinho. Caraca, Não. Era a direção do Vladimir Capella ou não? Não, Não, era... mas, Amanda, na verdade, então, você começou no Teatro Imprensa. Sim, Caraca, porque eu te conheci foi lá, lá. fazendo Andorinha assim, aí o Gato Isso. Malhado. Que E depois a Camila me substituiu. É. Foi lá Caraca. que a gente se conheceu. Mas então, peraí, mas demorou pra outra produção do Gato Malhado? Ou foi Não, logo? não, eu fui assim, foi meio que emendando uma na outra, que foi no Reino das Águas Claras, o Terror dos Mares. Aí teve um intervalozinho, aí acho que aí depois foi direto pro Gato Malhado Andorinha Sinhá. Nossa, porque, Eu vi o mano, Gato Malhado Andorinha Sinhá. Só que é muito bom porque todas essas outras Eu peças chorava. mano. fazia muita propaganda no SBT. Né? Eu lembro muito de assistir SBT e falava Teatro Imprensa no Reino das Águas Claras. Era lindo Não, demais. gente, mas Ficava era... um ano em cartaz, Cara, de quarta a sim. domingo. Eu não Não, a assisti. Andorinha Sinhá ficou mais tempo, não ficou? Não, eu acho que não lembro agora. Cara, Não, não sei gente, por mas a quê. Andorinha assim, e o Gato Malhado Era muito bom. era real. Essa era Cara, do era Vlad. de dilacerar o coração. Era Porque, lindo. cara, você assistia, mano. E assim, muito conectado com os dias de hoje, né? Tudo muito Muito. conectado. E tudo muito teatral. E todo mundo cantava bem pra caramba. Mano, Pô, Era dilacerar lindo. o coração Obrigada. é você falar isso, é lembrar que o Teatro Imprensa tá fechado, né, Ah, cara? é muito triste. Pô, esse teatro é muito legal. Tem Nossa. muita história ali, não, e né? os É caras tinham uns muita. projetos foda, mano. É. Assim, É. e vocês Projeto trabalhavam, escola, né, mano? nós, a gente fazia 2 na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta, 1 no sábado e no domingo. O público Da Aí mesmo. sábado e domingo escola. era pra público. É. Não, sábado e domingo era pro público, mas Pro o público. resto, bicho, Era tudo era um escola. projeto Escola. escola que a galera ia lá assistir, mano. E pegava escola pública, essas coisas tudo. É. Era, E Pô, fazia um fui trabalho também depois, mais pra frente, a Cíndia começou a fazer um trabalho com os professores também, olha só. através do Muito teatro. legal. Como levar o teatro, né, como uma ferramenta de aprendizagem. Pô, mas Usar, muito né, legal. uma ferramenta de E aprendizagem. eu só queria deixar claro, então, na verdade, né, dessa conversa, porque assim, a gente fala que existe o sucesso e o artista, e o seu artista foi muito maior do que o sucesso, porque na verdade você queria isso na sua vida, né? Você isso. queria E estar eu acho que todos nós, a gente toma o tombo da concretude da profissão, né? Todo mundo tem o seu momento de ter aquele trabalho que é o famoso agora vai, e que depois você aprende. Só que assim, uma coisa é você ter isso tomar essa porrada com 14, Exatamente. outra é com 30, né? Então eu acho que é só esse lugar que te dá mais força. Tem a vantagem de você, quando começou a carreira depois do Treino da Alegria, de pensar assim, tá, já tomei a minha porrada, vambora, né? Mas ao mesmo tempo não ter a maturidade suficiente ainda de entender que é tão difícil, porque, porra, né? Mas te deu mais um calo bom pra seguir também, né? Daí, depois da Andorinha Sinhá, aí a Amanda, você já tinha encontrado sua galera. Aí, não, aí eu não Mano, mas fazia mais aí foi um sucesso Exato, atrás do exato, outro, aí eu né? lembro. Ou seja, continuou do mesmo jeito. aí É muito legal. Não, e a gente sempre tá nesse embate, né? Às vezes você, ai caramba, e agora? Eu vou pra cá ou pra cá, né? Mas não tem jeito, né, meu? Eu preciso dizer não agora, porque realmente não é um projeto que eu acredito. Nossa, mas pô, não. Saber dizer não é muito desafiador e libertador. E eu tenho acreditado cada vez mais nisso, mas a gente sempre tem uma duvidazinha, né? Tipo, de acreditar no que a gente deseja, no caminho que a gente quer, né, que a nossa vida caminhe, que vá, o caminho que a gente quer. E isso dá certo. Vai dar certo a sua vida. Você não tem que aceitar qualquer coisa, qualquer condição. Você tem que se colocar, sim, você tem que se dar o respeito, né? Tem coisas que a gente faz também porque a gente ganha de outro jeito, né?
Mas tem coisas que às vezes a gente vai ganhar bem e que não vai ganhar, né? Não vai ganhar, não vai doer em outro lugar. acrescentar. E às vezes não é o que você acredita, o que você quer comunicar, da forma como você acha que deva ser comunicado, né? Os valores também do que a gente faz, porque a gente está passando valores de uma certa forma. Nossa, o tempo todo. Quer dizer, de certa forma não, a gente passa, né? O tempo todo, né, mano? De como você vai contar uma história? De forma que você vai passar essa história? Tem várias, né? Então, às vezes, vem coisas que você fala, ai, puxa, isso é bom, mas não me encaixo, não me vejo contando isso dessa forma. Não acho que vai ser bom, né? Então, isso vai de cada um. Aprender a se respeitar nesse lugar também é só num exercício. E a gente tá sozinho, né? Tá sozinho no direcionamento. Nossa. E é uma profissão que te dá esse si, é um medo. Porque às vezes tá atrelado a outras coisas, não eu vou ter outro trabalho. Claro, né? claro. A nossa profissão, essa instabilidade, o não, ele vem carregado de outras inseguranças, né? Também, isso, de outras inseguranças. Uma vez o Renato Borg falou uma coisa pra mim. Cara, sabe aquela coisa que alguém te fala e na hora você registra, mas aos poucos você vai valorando aquilo? Ele tinha me falado assim, ele falou, cara, a carreira do ator pra você pegar um trabalho tem 3 pilares. Artisticamente ele pode ser muito bom, as pessoas envolvidas são muito legais e a grana. Aí ele falou, se tiver 2, já rola. Nunca vai ter os 3. Nunca vão ter pessoas incríveis, artisticamente é muito bom e tem grana. É muito raro. Falou, mas tem que ter 2. Se tiver se tiver só grana e artisticamente é muito ruim, as pessoas estão lá, não são legais, você vai ser infeliz. Se forem pessoas legais, mas artisticamente é ruim e não tem grana, você também vai ser infeliz. Se artisticamente for muito bom, mas as pessoas não forem legais e não tem grana, você vai ser... E eu falei, cara, faz muito sentido. Faz muito Quando você vai fazendo um balanço, você fala, cara, é verdade. Muito louco. Renato Borg, né? E a gente tá solo. Exato. Nesse momento. E é muito legal. Então como fui passando isso tudo, e aí os convites foram vindo, muitos testes, né? Sempre muitos testes. E é isso, lidando com as nossas inseguranças, né? Fui entendendo que muitas vezes não é. Eu entendi, por exemplo, às vezes você não passa num teste, aí vem aquela coisa, ai, acho que não gostaram de mim, não fui tão bem. Nossa, né? Puxa vida, você fala, eu fiz um teste bom, ou tem dia você fala, não fui bem, não dei o meu melhor. Mas às vezes é o que está na cabeça do diretor, né? Eu só pensei nisso, que eu tive uma ideia de um curta e veio a personagem na minha cabeça, como ela era. Aí eu falei, cara, eu pensei numa atriz, pensei numa amiga, numa atriz, falei, não, tem que ser ela. Falei, cara, é isso. Às vezes eu tô lá fazendo teste, o diretor, não sou eu, não sou o perfil, aquela coisa, o cara, sei lá, não tem um jeitinho. Outra pessoa se encaixou melhor com o que estava na cabeça dele. Então isso me deu um certo alívio. Não, eu brinco que assim, o que nos cabe, a única coisa que nos cabe é fazer direito. Fazer o seu melhor. Isso, fazer o seu resto, melhor. Não tem nada a ver. Às vezes não é nem o perfil, às vezes a amiga de não sei quem foi indicar. Também tem tem isso. 300 coisas acontecendo por trás na produção que você nunca vai saber. Exato. Então o teu papel é ir lá e fazer o seu melhor. O resto realmente não tá na tua mão, né? Não Porque tá. o seu melhor, você planta alguma coisa ali, né? Sim. Dia lá na frente, fala, Amanda, já fez um teste maravilhoso pra mim. Então, mas ao mesmo tempo, tudo isso é engraçado, fazer o seu melhor, né? Desculpa, ela deu uma foto dela no quintal e ela pegou a narizinha. Mas aí, isso que seria do melhor. O que seria o melhor pra ela? Calma, mas aí tem uma foto. Mas então, é isso que às vezes a gente fica tão preocupado e que tem outra coisa que tá rolando que a gente não... Isso, e talvez pegou, mas continua sendo exemplo, porque talvez tenha alguém que foi lá fazer o teste e foi incrível. Só que a foto disse pro diretor alguma coisa, reforça isso. E não importa aquela pessoa ter feito incrível. A tua foto falou, E do mesmo jeito, se fosse um outro diretor, talvez ele olhasse e falasse, vai mandar uma foto no quintal? Então, não é? Tem um fator também. Tudo é conjuntura, é verdade. Isso. Porra, teve um diretor que viu poesia nisso, uma produtora, e alguém poderia achar antiprofissional. Porra, tô aqui com teste, a menina me manda uma foto dela de chinelo. Tá de brincadeira. Pelo amor de Deus. Que é isso? Não, mas é que agora, bicho, numa boa, a gente voltar nesse assunto, mas, mano, agora a gente tá sofrendo porque tem uns caras que vai fazer self-test
e contrata tudo. E daí Nossa. tem nuvem, tem não sei o que. Você fala, mano, o meu é só com a mãozinha assim, velho. Não, a gente tem amigos que ele recebe um Faça teste. bem. A gente, tem, Exatamente. a gente tem um amigo nosso que ele vai fazer um teste, ele contrata 3 pessoas pra filmar o teste dele. Isso é? é mais, gente, Eu não isso sei, é, depois eu você me acho um conta. absurdo isso, Eu assim, falo, a exigência, né, tipo, você tem que fazer tudo, a pessoa tem que fazer tudo, ela tem que trabalhar no teste dela, então tem que fazer não sei o quê, o ângulo tem que estar assim, pô, você tá dando trabalho e às vezes Não, você... e te falta muito, e sobra muito pouco pra você saber o que é o personagem. Vem um parágrafo escrevendo o que é. Não. Mas alguém pra te falar, E- não importa a luz, alguém fala assim, não, é um cara mais agressivo. Exatamente, Né? E exatamente, o pior, aí a vem e fala, atuação. mas Amanda, tá aqui o texto. Aí você olha e fala, gente, é comédia e tem 4 atores em cenas. Como é que eu vou dar o time disso? Sim. Aí você chama Convide gente os pra gravar amigos. com você, tipo, pelo amor de Porra, Deus. sacanagem, velho. Você não sabe o que eu faço. Pô, O sabe meu que é de- muito triste. Eu Eu gravo, eu transformo em eu gravo. monólogo. Olha que tristeza que é o meu Eu self-tape. transformo tudo em monólogo. Eu também. Eu gravo É. a réplica com a minha própria voz, sem nenhuma. Tipo assim, eu já disse pra você não sei o quê. Dou o tempo. Olha a loucura que é o meu teste. Dou o tempo da fala na minha cabeça e aí eu ponho o play e faço. Aí eu ouço a réplica, que sou eu mesmo falando, e respondo. E não posso errar o texto. Não posso nem dar um tempinho Nem a um mais. tempinho, tá Não pode gravado. nem criar um caquinho. Ah, me veio aqui. E me veio Não. o caquinho, esquece. Ah, cara, é eu muito saio surreal, né? exausto da minha self-tape. Então eu falo É assim, horrível, né, virou um cara? trabalho, Horrível. Mano, self-tape é 4 horas ali de produção. E aí começa a cair a imagina luz. isso aqui numa Nossa pé, Senhora. pé. A buzina do caminhão que passa ali do lado. Mano, Não, gente, é terrível. não Ah, é? cara, mas eu acho Eu não isso tenho feito muito, não. não é saudável para a produção de elenco. Tipo assim, é o que a Amanda falou. Pô, você pega você num dia e quando você tem a apresentação no dia seguinte, não sei o quê, aí você fala, é humanamente impossível eu produzir o melhor agora. Eu vou fazer. E aí, ao mesmo tempo, se a pessoa falasse, Amanda, você pode passar aqui tal horário? Aí você só fala, cara, eu só preciso estudar o texto. Chego lá, tem uma réplica, tem a luz, eu não tenho que preocupar com mais nada. Você se preocupa com o seu trabalho de atriz. Era isso que a gente tinha Não, que e preocupar. é o que eu falei, mais do que isso. Se ela fizer bem, mas não é aquilo, vai ter alguém pra falar, agora vamos fazer só um pouquinho mais calmo. Isso. Que a pessoa que tá apropriada do que é a produção, que é o filme, vai te orientar. E não fica uma tentativa de entender, realmente ela fez bem, talvez seja o caminho, né? Isso gera ansiedade também, né? Claro que gera. Gera muita É ansiedade. o que você falou, gera Dá tempo, tem que fazer, nossa, Tudo bem que você até tem, amanhã eu vou fazer um teste presencial de uma self-tape que eu fiz com esse esqueminha, consegui pro presencial. Mas, Ou falar assim, dá uma chance, ficou ruim, mas eu conheço o Marcelo. Faz sem ser assim. mas Essa olha, coisa truncada não rolou, dá mais mas uma chance. quantos atores bons não podem ter feito a self-tape e que não foram bem naquilo? claro. E o diretor tá não tendo a oportunidade de conhecê-lo ao vivo, Exatamente. né? Ai, gente, é tudo tão relativo. Mas vem cá, sabe o que eu ia te perguntar, até por conta dessa história? Lá do começo, a gente já chegou nessa pergunta. O Bibi, eu fico puto que eu não vi, porque todo mundo Ai, falou. que pena. Todo mundo falou Eu de assisti, você. era muito bom. Você fez teste também? Não. Não fez? Esse foi Não. convite? Eu tenho Era o sido Tadeu, né? convidada, sim. Era uma Ai, não, pergunta que eu ia já te fazer, vinha- porque é vi um no personagem tão forte. Eu falei, será que eles testaram ela, acreditaram? Então, o Tadeu, eu recebi a ligação dele indo para casa, assim, coloquei no Viva Voz, ele falou, Amanda, quero te convidar para fazer Bibi, a Bibi Ferreira, e eu, calma, fila marginal, né? A minha mãe estava sentada do lado, eu falei assim, mas as produtoras, elas conhecem o seu trabalho, já te viram em cena, querem você também, mas elas querem saber se você canta em francês. Eu falo, canta até em japonês, se vocês quiserem, em 3 dias. Eu canto sim. Ele falou, então quando você chegar em casa, grava e manda para elas. E aí mas a gente quer você. Falei, tá bom, cheguei em casa e gravei La Cordioniste, que é Edith, né, da Edith Piaf. E aí mandei para elas. Nossa. E foi assim. Foram quantos musicais, meu? Porque assim, eu já lembro que eu já tive em outro também, que era um musical. Teve Cangaceiras. Cangaceiras. Não, Cangaceiras e outro naquele teatro grande lá do. Carmen, não foi Carmen? Não, cara, que Carmen My eu vi Fair também. Lady, My Fair Carmen, Lady. minhas filhas Ai, adoraram. Carmen. Carmen, bicho, Carmen conseguia transitar Carmen era muito entre as crianças e eu levei minhas 2 meninas, bicho, elas deliravam no Carmen. Falei, Era muito porra. Acho que quantos assim você fez? Uns My Fair Lady. 20 musicais já? Mais ou menos. Muito mais do que isso, né? Mais Nossa. ou menos. Qual que era um que você fez que era desses importados que
My Fair Lady, não era? My Fair Lady, Era My My Fair Fair Lady Lady. no Alpha. No Alpha, mano. Sucesso. Naquela É. época que tinha um ou outro musical em cartaz, não era? Não era que nem hoje em dia. A gente ficou 8 hoje a coisa meses em mudou. cartaz, lotando o teatro. Aí eu, assim, quando eu tava, né, aberto, que bom que vai continuar o Alpha ali, né, vai continuar o teatro, Ai, vai graças, continuar? Pô, que vai. legal, Nossa, cara. que alegria. Ah, é verdade. Eu vi aquele teatro sendo montado, colocando as cadeiras, porque na época eu era casada com um iluminador que começou comigo lá no imprensa. Imprensa. Ele tinha vontade de trabalhar com luz, conhecer luz. Eu falei, vou te apresentar para o Ciso. O Ciso fazia a luz lá. Aí eu falei, Ciso, meu namorado tá interessado em saber de luz, fala para ele vir para cá. Tá trabalhando com luz até hoje, um grande iluminador. E aí, nessa época, ele foi fazer um teste para trabalhar como técnico lá. Então, eu fui com ele, e aí, enquanto ele fazia a entrevista, eu vi as cadeiras do teatro sendo colocadas. Aí, depois eu acompanhei, né, ele passou, ficou trabalhando. Ele ficou lá. Eu ia assistir os shows. O Nilton Moreno trabalhava lá nessa época. Tinha uma galera, trabalhava acho que na organização lá, eu não lembro agora qual que era a função, mas várias pessoas maravilhosas conheci lá. Eu assistia as peças, assistia os shows, ficava na desmontagem, ficava naquele palco sozinha às vezes. Aí teve um dia que estava sem ninguém, ele falou, vou pegar minhas coisas, fica aí me esperando. Sentei naquele palco, eu falei, eu vou pisar aqui um dia nesse palco, eu vou ficar em cartaz aqui. Aí veio My Fair Lady, foi um sucesso arrebatador, e aí eu me senti em casa, né, o Fernando, que é a alma daquele teatro, né, que é o curador, administrador. Nossa, mano, e ali era, pô, que legal. Nossa, foi um sucesso, 8 meses, assim, lotando, a gente fazendo espetáculo de quinta a domingo, 2 no sábado, 2 no domingo, foi uma loucura. Nossa, e assim, essa, vamos dizer, você, cantora e atriz, te tomou tanto tempo e, na verdade, é um sucesso tão grande que a carreira de cantora, você ainda consegue levar no paralelo? Como é que é Eu tô isso? ensaiando agora, porque agora vem um outro trabalho que daqui a pouco eu falo. Uma outra mulher danada que tá aí. É meu? Olha aí. Maravilhosa. E aí eu tava ensaiando para montar o meu show que eu quero divulgar agora. Quero colocar no Spotify o meu CD que eu gravei em 2006 e nunca lancei, independente. E eu nunca consegui lançar, porque quando o CD ficou pronto, chegou a caixa num dia, eu fui embora para Portugal em outro com o Fagundes, que a gente foi fazer uma turnê com as mulheres da minha vida, em Portugal, 2 meses. E lá eu recebi a notícia de que eu tinha passado para fazer o My Fair Lady. Nossa. Aí eu cheguei de viagem e comecei a ensaiar o My Fair Lady. E o CD... Deixa o CD, né? Emendando uma na outra, uma na outra. Aí minha maior obra de arte, que é meu filho, né? Lógico que eu não sou sozinha, tem o pai dele também. Mas em seguida, acabou My Fair Lady, eu estava grávida do Vicente. Essa foi perfeita. Eu fiquei um tempo, né? Cheguei a fazer uma apresentação, a comemoração dos 80 anos da Ruth Rachou. Foi lindo demais, eu entrava grávida, nua, assim, numa cena, e cantando, e depois fazendo umas coreografias com a Mariana Muniz. Nossa, com uma galera incrível, Chiquinho Medeiros dirigindo também, junto com Posse. E foi um convite, assim, do Beto, o Betão que falou, Amanda, tinha uma atriz que ia fazer, a gente precisa de uma atriz grávida, e você pode? Eu falei, cara, o maior presente que eu posso ter, né, porque é um momento que a gente fica, né, gerando. E aí foi assim, as coisas vão acontecendo, aí foi uma coisa atrás da outra. Aí Vicente, com 7 meses, já estava ensaiando com o Tadeu Aguiar, essa é a nossa canção que ele me convidou, me deu todo o suporte para eu levar minha mãe e meu filho para o Rio. Vicente já estava começando a comer, mas mamando no peito ainda, mamou até 1 ano e 8 meses, que eu queria muito que ele mamasse bastante. E aí ficava na coxia, nos ensaios, minha mãe lá, meu braço direito e esquerdo, minha mãe Manuela, maravilhosa. E é isso, cresceu também na coxia. E ele, você acha que ele envereda grande pra esse artista, lado? gente. É? Ele é um grande artista. Nossa, ele é demais. Eu dou muita risada com ele. Tem uma personagem que ele só faz comigo, que é a Kátia. É a minha amiga. Maravilhosa, maravilhosa. Ele me faz rir assim como ninguém faz. É incrível. Ele tá com quantos anos? 16. Tá compondo, começando a compor umas músicas lindas. dança. Toca bateria desde bebezinho, né? Se lascou, tá no meio, então. Tá no meio, esse aí já. Artista. Agora, né?
Tem que ver o caminho que vai o caminho do coração dele, pra onde vai. Mas o Vicente é um maior presente da minha vida. Maior presente. E um presente para esse planeta também. Né? Nossos filhos, né, gente? Quem tem filho aqui? Por favor. Eu tenho 3. Você eu sei que tem. Você trouxe um, ele foi trazendo um time de futebol. Não sobrou vaga pra mim. Mas tudo bem e também. você tinha uma York, era um cachorrinho também, né, naquela época. Uma York, era igualzinha a minha chamava Lolita, eu lembro que ela tinha. Ela foi embora já faz tempo. Ai, uma pena, né, Mas vem cá, deixa eu só te perguntar uma coisa do CD. Você tá contando já de outros projetos, você vai conseguir ter tempo de fazer esse lançamento? Então, é isso que eu tava ensaiando, porque né? eu já tô vendo que a gente vai ter um outro podcast daqui a 6 anos. Agora eu acho que vai... Agora eu vou lançar. Agora ele acho que vai ficar um pouco mais pra frente, mas... Não, você acha que vai conseguir? Não. Não, mas agora nesse processo não, vai ser bem intenso. Né? Vai ter que deixar um pouco mais pra frente ainda. É que você vai lançar e talvez tenha que fazer clipe, essas coisas, não? Eu quero fazer um show de lançamento mesmo. Sim. Um show... Aí tem que ensaiar, produzir o show, né? Fazer um show e lançar uma comemoração, e lógico, e rodar com esse show, né? É muito Com engraçado as porque hoje músicas eu não do sei CD. mais Mas na época em como que funciona, né? você tava no Gato Malhado, eu vi um show seu. Foi maravilhoso. Ah, você viu no TBC? Eu vi no... Onde? Eu No acho imprensa mesmo. que foi no imprensa e acho que você foi no Teatro Augusta também, Eu não também, fiz no Augusto e fiz no Maravilhoso, imprensa. maravilhoso. Ai, que bom. Mas daí também você já pegou outra peça, deixa Tá eu falando do Augusto Madeira do teatro? Não, velho. Ai, mas eu quero muito. Porque Era é outra lindo. história, O show né? era fantástico, mano. Eu quero fazer as músicas do CD, que eu gosto muito das músicas. Sim, eu vejo assim, falo, nossa, é a Amanda ali daquele momento, mas aquelas músicas, elas me representam, né? Tudo que eu cantei ali, músicas minhas, parceria, músicas inéditas. E aí eu quero fazer um show com essas músicas e com músicas que eu quero cantar, quero comunicar, né? Enfim, que eu sou apaixonada e que tenho tesão em cantar e compartilhar com as pessoas. Então, ele tá elaborado e agora tá aqui, né? Vamos ver. No momento certo vai sair, porque sou eu, né? Não tem uma personagem à frente. É diferente eu cantar com uma personagem, né? Cara, mas é muito louco, porque isso era 2006. A gente já tá caminhando para 20 anos. E aquele discurso tá dentro de você ainda. Porque, É legal, né? Você vai se identificar, né? Tá, e tem músicas novas, né? Sim. Que eu vou colocar. Mas é isso. Tá lá ainda. Ah, Tem mas uma que música bom. do Juninho maravilhosa. Mudo, não falo mais nada, daqui por diante eu ficarei mudo. Não há assunto pra essa gente que pensa que sabe de tudo. Não há vocabulário e meu dicionário me deixa mudo. Ou calo minha boca ou me mudo de lugar. Não vai dar. É muito boa, essa música é muito boa. É por aí, né? E vocês são amigos até hoje? Somos. A filha dele, ele teve a Gi teve a filha deles lá na mesma maternidade que eu. E aí ela saiu como é que fala? Da UTI, o meu filho entrou. Ela saiu num dia, o meu filho entrou no outro, que ela nasceu prematura. E o Vicente nasceu, e aí teve que ir pra UTI, e ela saiu, ele entrou no dia. Olha só. Caramba. Quase eles se encontraram na maternidade. No mesmo dia, no mesmo hospital, olha. Mas vocês todos ainda têm contato, trem? Sim, sim. Que legal. Eu tenho mais contato com o Juninho, o Rubinho, Vanessa, que tá fora, morando fora, com o Luan, que ela casou. Ah, eles tinham uma dupla até, né? Tem 2 Nossa, é filhos verdade. lindos. Ai, eles são maravilhosos. Aí quando eles vêm pro Brasil, a gente se encontra. E teve encontro eu, Juninho, os filhos, a Deda também, a Vanessa com os filhos. Eu amo muito eles. Amo e admiro, assim. Que legal. É bom, né? A vida é feita de relações, né? Exato. Não, e a nossa profissão ela é tão ingrata nesse sentido, porque você conhece tanta gente, mas ao mesmo tempo as pessoas passam, né? A gente tá Porque sempre correndo atrás do novo aquela projeto. temporada que são seus melhores amigos, acabou aquela peça, um vai pro Rio, o outro vai, você perde. Então, assim, é muito legal, mas ingrato. Curioso vocês terem, né, mantido. Por exemplo, eu apresentei o programa Inglês com Música na TV Cultura, com a Marisa Leite de Barros, né, que foi quem criou esse programa. E aí eu chamei o Rubinho para tocar na banda. Ele tocou nas últimas gravações, nas últimas temporadas, ele tocou. Maravilhoso, assim, tinha uma banda incrível, né? Mudou alguns músicos, né? Durante as temporadas, mudaram alguns músicos.
e sempre todos incríveis, e a gente cantava ao vivo, né? Eu cantava ao vivo, Que ano foi esse programa? Inglês com Música, na Cultura. Era na Univesp TV, depois abriu para a Cultura também exibir, Para a e tá cultura. exibindo agora às 5 horas da manhã, e tem gente que vem, nossa, eu te vejo toda manhã, eu falei, nossa, ou você dorme tarde, Ou você acorda... ou você não dorme, ou você acorda muito cedo. Cara, a cultura sempre tem umas ideias muito boas de programa, né? É Não, e muito detalhe, legal. Só uma observação. A pessoa acordar às 5 da manhã já é uma loucura, mas tem os... Ela vai Nosso correr, roteiro. ela vai correr às 6. Mas quem correr. acorda às 5 e liga a temperatura. Entendeu? Não. Ah, eu te falei É um quando eu era... pacote. Não, se você... Tomando Criança que vai pra café escola assim. faz isso, toma É. um cerealzinho ali, vem numa TV. Aí Não. já vem inglês com música. Não, e tem muita gente, Porra. muitos adultos que assistem de minha manhãzinha. filha. Esse Tô meio programa é por muito fora. legal, que ensina inglês através das músicas. Então legal. a Marisa vai ensinando, né? E tem os jogos que faz com as escolas. E aí eu canto a música e apresento com ela os jogos também. E aí ela dá aula da música. A Marisa é uma mulher colosso, maravilhosa. Que E demais. ela criou esse programa há mais de 40 anos, imagina. Bom, você tá fazendo um suspense aí do seu projeto novo, já que ainda não pode falar, É. passa as suas redes para as pessoas saberem quando você divulgar. Ai, gente, eu tenho uma rede no momento, que é no Instagram, @AmandaAcosta. Tem o A do Acosta, Amanda Acosta, tudo junto. E lá Tô dá lá. pra- lá dá pra Sempre acompanhar. eu divulgo tudo no Fica Instagram. ligado que daqui a 12 Ela vai anos vai soltar. sair o CD. Vai Não, sair. fala, Assim fala. que... Não, mas isso é não. bom. Vai sair daqui a pouco. Ela vai fazer Não, mais mas isso é 15 bom porque é musicais. trabalho atrás de trabalho. Ah, É sim, isso aí, não, é eu- verdade. A lógica é vai essa. É ser- verdade, é verdade. Você não tá conseguindo lançar porque você tá com um trabalho atrás do outro. Isso, é Exatamente. verdade. Se Deus quiser, ela daqui 20 anos vai lançar o CD de 40 anos atrás. É. Vai ser 20 e Vai 40. cantar coisas que não vai fazer mais sentido nenhum pra ela. Ela vai assim, por que eu cantava isso aqui mesmo? Mas Gente, eu alguém acreditava nisso. E alguém veio assim, bom, você vai fazer a comemoração de 40 anos de carreira? Como assim? Falei, porque você tem 40 anos de carreira. É verdade. Isso caiu, essa ficha, quando essa pessoa veio falar pra mim isso, eu falei, não, é verdade, eu tenho 40 anos, na verdade um pouco mais, porque eu comecei Se com pensar no 4 Raul anos Gil, e meio Caraca, não... e não parei. E foram trabalhos, realmente. Sim, claro que é trabalho. Pra mim era tipo, uau, eu vou cantar no programa tal, vou Mas botar não, tudo no isso mas é te fazer. deu trabalho. base pra Não, e esse- olhar a atriz Amanda, né? Tá aí. Claro, mas assim, essa coisa do A tempo concretude não dos 40, tinha, né? De não anos tinha de- caído essa ficha. Caraca, que delícia, hein, mano? Olha isso. É que É no seu muito- caso, como você começou cedo, seu tempo de vida e de carreira é praticamente o mesmo, né? É. Praticamente o mesmo. Praticamente Olha o que mesmo. Mas tá tudo certo. É sobre vida mesmo, né? Tá tudo certo. Que legal. Sobre vida, né? A gente se ouvir também, se respeitar, não ter medo de arriscar, né? Mudar também, fazer coisas que tirem a gente do eixo, tá se experimentando, porque senão a gente também fica no mesmo lugar, não sai, né? Então, eu também estou nesse exercício, como artista, a gente tem essa necessidade de fazer outras coisas, de se arriscar. Eu tenho várias ideias, eu tenho projetos, e é isso também de se dedicar a essas nossas realizações, né? Da forma como a gente quer comunicar, o que a gente quer fazer, botar para andar, para produzir mesmo, a gente se produzir, né? Eu sempre me produzi muitas coisas minhas, mas é isso, é persistência, isso envolve muita coisa, né? Você tem que ter um trabalho direcionado para divulgar esse trabalho, para ter verba, para persistir até a coisa dar certo, né? Porque montar um show, por exemplo, exige um investimento, Total. exige uma divulgação, um trabalho de divulgação para que as pessoas saibam desse show. Então é um outro processo. Conciliar E isso a agenda. gente tem que fazer também, né? Ah, a gente Porque, sabe bem sobre né, isso. A gente, né? a gente tem que Nossa, fazer. Aqui né? a relação é... É. A gente costuma Diária. brincar que a última coisa que a gente faz é atuar. Tanta coisa que a gente tem que organizar aqui. Mas Total. estão fazendo, gente, a coisa mais linda, né? Eu meio que acompanhei também desde o começo, assim, porque eu sou fã, acho vocês incríveis e o que vocês fazem é tão inteligente, tão artístico, tão provocativo,
tão necessário, sabe? Que legal. E eu vibrei tanto, assim, vibro vendo vocês, a conquista de vocês. O Vai público. assistir a gente lá no teatro. Ah, também. eu vou com meu filho, vou com o Vicente, sim. Como a gente disse aqui, é o sem graça mais legal. Que... Ai, com certeza, com certeza. Eu vi que vocês estão aí rodando, né? É. E sucesso, com certeza. Mas, Amanda, Brigadíssimo pela tua brigadíssimo, deu presença. uma Imagina. aula Oxi. real. talento, persistência e sucesso. É, isso então aí, tamo tia. junto. Simone.